irá cair para a segunda divisão. Claramente, eu vou fazer sobre a minha opinião, o que eu acho que pode acontecer, né? E a forma que eu fiz é pensando de como as equipes jogam, né? E também como estão no momento, tá? Porque eu vou dar um exemplo, né, do Botafogo, um dos últimos clubes que eu analisei. Ela, com equipe que propõe jogo, ela fica até mais forte, né? O Botafogo jogando com uma equipe que ataque, fica até mais forte. Agora, jogando com uma equipe que se retranque ou joga mais reativo, complica mais o Botafogo. O Botafogo não tem tanta essa criatividade. Isso aconteceu contra o Atlético Paranaense, que ficou no empate, e ontem, num jogo de inteligência do Antônio Oliveira, que é um bom treinador, no Cuiabá. O Botafogo não conseguiu propor o jogo, ficou com a bola, mas não sabia o que fazer. E por isso o Cuiabá conseguiu ainda num contra-ataque, né? E num erro ali do Pérez, o Cuiabá conseguiu marcar o gol e matar a jogada. Mas vamos lá, né? Vamos começar dos jogos atrasados, principalmente. O Fortaleza, que perdeu para o LDU, está precisando vencer, né? E terá um jogo atrasado lá praticamente no final do ano, lá para o dia 23 de novembro, né, contra o Botafogo. É um jogo que o Fortaleza vai estar com a casa cheia, provavelmente, porque a torcida entendeu e abraçou a equipe, e o Botafogo poderá estar nessa pressão ainda aí, buscando o título brasileiro, apesar que é no dia 23, tá? Então, como eu vou fazer aqui, é 1-0, 1-1 ou 0-1 para outra equipe. É isso que eu vou fazer. Nesse jogo contra o Fortaleza, né, como o Fortaleza também é uma equipe que sai, vai para cima e vai dar espaço ao Botafogo, eu acredito que esse jogo, né, lá no Castelão, será 1-1. Botafogo ficará no empate com a equipe do Fortaleza, né, dentro do Castelão. Né. O outro jogo atrasado, né, que será no dia 22 de novembro, é entre Flamengo e Red Bull. É um jogo lá de cima, é um jogo muito importante, né, porque poderão estar perto do líder, nessa altura pode até, né, bate na madeira, pode ser o Palmeiras, então, ou um deles até, né, isso aí vai ter muitas rodadas. Então, o Flamengo jogando em casa, né, contra a jovem equipe do Red Bull Bragantino, eu acredito que esse jogo dá muito, o Red Bull dá muita oportunidade para a equipe do adversária, né? O Red Bull ele faz uma linha muito ofensiva, tá? Faz uma linha muito alta. E isso pode ter dificuldade a equipe do Bragantino, né? De conseguir defender, principalmente as corridas do Bruno Henrique, ali, que apesar de estar mal, eu confio muito e gosto muito do futebol do Bruno Henrique. E por isso também achar o Maracanã está lotado, a torcida empurrando. Eu colocaria aqui uma vitória da equipe do Flamengo por 1-0, tá? Aí em cima da equipe do Red Bull Bragantino. O outro jogo atrasado é entre Fortaleza e Cruzeiro, né? Fortaleza jogando em casa, né? Cruzeiro melhorou seu futebol, mas eu acredito que o Fortaleza, com a massa da torcida lá no Castelão, não vai dar outra coisa além de uma vitória do Leão, que vai vencer o jogo, né, por 1-0. Na 31ª rodada, né, agora a gente começa a completar totalmente a tabela, né? Então a 31ª rodada, que começará amanhã com o jogo Bahia e Fluminense. Fluminense não vai nem ter treinador, não vai levar ninguém do seu praticamente do elenco principal, porque tem a final no sábado às 5 da tarde da Libertadores. Eu não tenho outra forma de colocar aqui a vitória do Bahia, né, em cima da equipe tricolor, não tem jeito. Aqui também acho que o futebol já diz muito,
Então, apesar dessa derrota impactante do Curitiba, do Internacional, né, que tomou aí sobre o Curitiba, vai pegar agora o América. O América, infelizmente, esse ano não rolou, esse ano é para se lembrar, né? Não é nem para se esquecer, é para se lembrar e não repetir os erros, né? É uma vitória do Internacional, tá? Então não tenho nenhum que dizer aqui. E acho que é a mesma coisa do Curitiba. O Curitiba está lutando, tá? O treinador conseguiu ali mudar a chavinha, muita. Apesar que o Grêmio também caiu muito de rendimento. Então, apesar disso tudo, o Grêmio vem de 2 vitórias, vem uma vitória muito impactante contra o Flamengo, uma virada excepcional. E o Curitiba vem numa vitória também, né, muito importante sobre a equipe do Internacional, né? Então, esse é até difícil, porque o Curitiba está jogando na sua casa. Mas mesmo assim, eu acho que acredita ainda na vitória do Grêmio, tá? Nessa partida. Então, o Grêmio venceria de 1-0. Esse é um outro jogo importante aqui na Arena MRV, né? Na casa do Atlético Mineiro, tá? E é o Fortaleza voltando com seus titulares, principalmente, né? Estão um pouquinho abalados, provavelmente cansados também, tá? Então, por causa disso, por essa viagem do Uruguai, Fortaleza, agora Minas Gerais, eu, pelo cansaço, botaria a vitória da equipe do Atlético Mineiro em cima do Fortaleza, né? Essa seria o motivo de eu ter colocado a vitória, né? Eu pensei até no empate, mas a vitória do Atlético Mineiro seria mais pelo cansaço do que o empenho, né? Porque afeta muito essas viagens do Rio Grande do Uruguai, Ceará, Minas Gerais, Nordeste, Sul e Sudeste. Complicado. Vamos lá. Continuando, Goiás Red Bull Bragantino. Goiás Red Bull Bragantino, eu acredito numa vitória do Red Bull, né? Apesar que o Goiás está jogando na Serrinha, mas o seu jogo principal, né, vamos falar assim, um jogo que tinha que correr mais, era contra a equipe do Vasco, que é o confronto direto, não conseguiu, acabou empatando o jogo, não jogando tão bem, perdendo muitos gols. Então eu acredito que o Red Bull não vai deixar escapar novamente essa possível aproximação do Botafogo. Então vai vencer a equipe do Goiás. Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians é um caso curioso, porque ele não está conseguindo mais fazer na sua arena o seu domínio, né? Apesar de estar ganhando mais, isso é normal, todos os clubes, né, normalmente ganham mais em casa. O time do Corinthians não está conseguindo mostrar isso, colocar, entre aspas, medo no adversário. Está deixando muito o adversário se criar na sua casa, né? Apesar disso, eu acho que o Corinthians consegue um empate, né, com a equipe do Atlético Paranaense, que é uma equipe boa, mas consegue jogar bem melhor na sua casa. Aqui, pela campanha, é mais pela campanha mesmo, eu acredito que o Flamengo consiga vencer, sendo que provavelmente vai ter alguns desfalques Santos, né? O Flamengo jogando em Brasília, né? Isso pode ser um efeito negativo para o Flamengo, mas eu acredito na vitória do Flamengo sobre o Santos, tá? Esse é o jogo da rodada, né? Esse é o jogo da rodada, eu vou deixar até por último, tá? Cuiabá e o Vasco da Gama. Cuiabá versus Vasco da Gama, eu acho que vai dar Cuiabá, né? Porque o Cuiabá, apesar de participar de uma viagem do Rio para o seu estado, ainda assim tem um planejamento de jogo muito melhor que a equipe do Vasco, tá? O Antônio Oliveira é um ótimo treinador, Ramon Dias também, mas a diferença é que o Antônio Oliveira já tem uma equipe na mão, já conhece seu elenco, tá?
enquanto o Ramon Dias ainda está tentando voltar a jogar um bom futebol, que no começo dessa gestão estava muito bem. Ontem mesmo ele já fez muitas trocas que não deram muito certo, né? Voltou com algumas e também não terá seu artilheiro como titular, né? O Vezzette está fora dessa partida, pode ser expulso depois da cotovelada no jogador do Goiás. Então, 1-0 para o Cuiabá, né? São Paulo e Cruzeiro. É um jogo aqui também muito importante, pensando na parte lá de baixo. O Cruzeiro e o São Paulo querem fugir dessa zona, né, desse pensamento de Série B. Eu acredito que vai ser 1-1, tá? Porque a maioria da equipe não vem jogando bem, não estão fazendo um bom campeonato, tá? O Cruzeiro conseguiu aí vitórias importantes, principalmente em cima do Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro, né? E o São Paulo, ele tá variando muito ainda, tá ganhando alguns jogos, tá perdendo outros, tomou uma goleada de 5-0 pro Palmeiras, então, recentemente, então eu acredito que vai ser 1-1 esse jogo, né? E agora vem um jogo da rodada que pode mudar totalmente o destino, né, que parece que já está mudando, mas mudar cada vez mais o destino, que é esse jogo Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, né, às 9h30 na quarta-feira. Eu pensei muito, tá? Eu digo para você, o que eu vou falar aqui, o que eu vou mostrar, não tenho convicção nenhuma. Esse é um jogo que eu não tenho convicção. Pensei muito na crescente do Palmeiras e nessa baixa ou média do Botafogo aí, né? Então, vendo tudo sobre o jogo, vendo que o Rafael Veiga voltou a jogar muito bem futebol, ao dominar esse meio campo do Palmeiras, e também vendo que o Palmeiras sai mais, propõe mais jogo, eu acredito ainda que o Botafogo consiga segurar o Palmeiras, tá? E empate essa partida dentro de casa. Então, ao meu ver, botaria 1-1 esse jogo aí, nessa 31ª rodada. Mas, né, como eu disse, o empate pode ser que não saia um gol para um lado ou para o outro. Então é bem difícil de palpitar sobre essa partida numa pressão tão grande, porque o pessoal fala que o Botafogo vai ter pressão, mas o Palmeiras também vai ter para ganhar e para se aproximar, ficar 3 pontos ou 2 jogos do Botafogo. Então, a torcida que estará presente, a torcida colocará pressão contra a equipe do Palmeiras, e o Botafogo e os jogadores podem responder em campo. Mas eu quis ser conservador, botei 1-1, né? Não caí para nenhum lado, para um lado nem para o outro, porque prefiro ficar em cima do muro. 32ª rodada, né? 32ª rodada será começando entre Fluminense e São Paulo. Fluminense, nessa rodada, ele pode ter sido campeão e ter festa para todo lado, ou pode ter perdido o Campeonato Brasileiro e ter que ir com tudo para buscar uma vaga na Libertadores. Apesar disso tudo, para mim não muda o contexto. Para mim, o São Paulo vence de 1-0. São Paulo consegue vencer esse jogo, porque a equipe do Fluminense vai estar bem abalada. Então, acredito muito na vitória do São Paulo, tá? Lembrando que provavelmente essa rodada, esse jogo aí, será outro dia, né? Tá? Será um jogo atrasado. América e Atlético Mineiro, acho que eu não preciso nem pensar, apesar de ser um clássico mineiro, é 1-0 para a equipe do Atlético Mineiro, né? Botafogo e Vasco. Botafogo está numa sequência muito forte, né? Então, Botafogo e Vasco
vai pegar aqui, o Botafogo vai pegar o Vasco, e isso pode ser ruim ou bom, depende de como será o jogo do Vasco contra o Cuiabá. Mas como eu acredito que o Vasco irá perder para o Cuiabá, por tudo que mostrou, por tudo que ainda não se achou, eu estou acreditando na vitória do Botafogo, mesmo em São Januário, por 1-0. O Botafogo vem, né, e bota uma pressão cada vez mais na equipe do Vasco da Gama. Tá? Cruzeiro Internacional na casa do Cruzeiro, lá no Mineirão. Tá? Cruzeiro precisando vencer. Cruzeiro na briga ali com o Internacional, principalmente. Né? É um jogo muito importante. Né? O Cruzeiro ele consegue ter uma defesa razoável, principalmente na sua casa. Né? Apesar que ficou quase o campeonato todo sem vencer lá, agora começou a se ajeitar, melhorou, já ganhou o Atlético Mineiro, ganhou do Bahia, né? Ganhou do Atlético Mineiro fora. Acredito que o Cruzeiro vença por 1-0 a equipe do Internacional. Fortaleza e Flamengo no Castelão. Né? Eu acredito muito que o Fortaleza consiga vencer, o Fortaleza que vai vir com tudo nesse reta final para tentar arrumar uma vaga na Libertadores. E o Flamengo, né, ainda às vezes se desliga como se desligou contra o Grêmio. Eu boto aí 1-0 para a equipe do Fortaleza na sua casa. Sábado, né, no próximo jogo é Grêmio e Bahia. Um jogo bem difícil, um jogo que o Grêmio vai precisar vencer, o Bahia precisa vencer, a gente já sabe disso, né? O Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho, apesar do Bahia estar lá embaixo, está fazendo um bom trabalho, né? O Grêmio é um time que ganha, perde, se perde no jogo. A gente viu dessa última vez contra o Flamengo também, depois contra o América Mineiro, apesar de serem 2 vitórias, às vezes se desliga muito, né? Então, esse jogo tem tudo para ser um empate, né? Tudo para ser 1-1. O jogo aqui não ajudar ninguém, tá? Não melhorar a vida de ninguém, mas pelo menos somarem um pontinho. Né? Jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, tá? Como eu falei, o Palmeiras, ele tem o Rafael Veiga, a equipe melhorou muito. O Endrick, né? Muito importante falar, melhorou demais. Está jogando muita bola, né? Está impressionando a maturidade desse garoto. Eu acredito que a Atlético Mineiro, a Atlético Paranaense é uma equipe chata, né, de se jogar, uma equipe que consegue controlar o jogo, mas na casa do Palmeiras, que será em Barueri dessa vez, não será na casa do Palmeiras, lá no Allianz Parque, mas será em Barueri, em São Paulo, dará Palmeiras 1-0. Palmeiras vence a equipe do Atlético Paranaense, né, e pula lá para segundo colocado. Red Bull Bragantino e Corinthians. Né? Esse é um jogo que, assim, não tem como eu não apostar no Red Bull Bragantino, né? Pelo que o Corinthians fez, tá? Como a forma que o Corinthians está aparecendo nesse Brasileirão, tá? E a forma que o Catinha, treinador do Red Bull Bragantino, ele transforma a equipe, consegue mapear muito bem esse elenco do Red Bull. Então, 1-0 vitória da equipe do Red Bull Bragantino, né, que volta a encostar no líder. Esse jogo entre Coritiba e Goiás vai ser um jogo interessante de se ver, tá? Porque o Coritiba, ao meu ver, melhorou muito, está jogando muito bem, tá? Não acredito, infelizmente, que saia, que consiga sair da zona de rebaixamento. Para mim, ali só sobraram 2 vagas para a zona, tá? Mas eu acredito na vitória do Coritiba, pelo que eu vejo o Goiás jogar dentro de casa.
e eu não vejo o Goiás conseguindo vencer lá no Couto Pereira a equipe do Coritiba. Então, vitória do Coritiba por 1-0. E o Santos versus Cuiabá. Santos versus Cuiabá é um jogo também interessante, porque será na Vila Belmiro, né? O Cuiabá vencendo, né, esse jogo estaria praticamente fora da disputa para a zona de rebaixamento, né? Ao meu ver, não, o Cuiabá já não cai, tá? Então acho que o Cuiabá jogaria tranquilamente o jogo, né? O Santos jogaria com pressão, né? Mesmo vencendo alguns jogos, sofrendo um pouco. Eu vejo ainda uma vitória do Santos na Vila Belmiro, que a torcida está cada vez mais abraçando. Então, Santos 1-0 na 32ª rodada. 33ª rodada, Internacional e Fluminense, né? Esse daqui eu vou ter que ser rápido, né? E acredito no empate de 1-1, porque o Internacional não vem fazendo um bom jogo e a equipe do Fluminense estaria voltando ali depois do título ou depois de uma derrota, eu conseguiria segurar a equipe do Internacional, mesmo fora de casa. Esse jogo entre Coritiba e América, eu não preciso nem dizer, também vou ser curto e grosso, é aqui 1-0 Curitiba. Curitiba está jogando muito melhor que o América, tá? O América, apesar de alguns jogos, né, ele parecer que vai ganhar, ele se perde muito. Então, não tem outro resultado de botar aqui quem tem mais mental nesse momento, que é a equipe do Curitiba, né? São Paulo e Red Bull Bragantino. Esse é um outro jogo interessante, tá? O São Paulo jogará no Morumbi contra a equipe do Bragantino. Mas eu acredito que o São Paulo não conseguirá vencer, mas também o Red Bull não conseguirá vencer, né? Então será 1-1. Acredito no empate, acredito que o São Paulo consiga segurar a equipe do Bragantino dentro das suas dependências e o empate, ao meu ver, é o melhor resultado. Cruzeiro e Vasco da Gama, né? Novamente, é um jogo que o Vasco, eu não vejo a vitória do Vasco, não consigo ver, tá? A vitória do Vasco tá muito difícil de eu entender como o Vasco vai jogar, né? Nas rodadas seguintes, tá? Então, eu achando que o Cruzeiro vai vencer, o Cruzeiro jogando em casa, né? O Cruzeiro tá motivado, tá conseguindo se reerguer, voltando, é uma equipe que não vai cair. Então, Cruzeiro vence a equipe do Vasco por 1-0, tá? E cada vez mais também botando pressão na equipe Cruz Maltina, né? Atlético Paranaense e Fortaleza. São jogos assim equilibrados. Esse jogo é muito equilibrado porque são duas gestões, tá? Isso daí eu estou falando até fora de campo, mas falando mais sobre as diretorias. São duas gestões que trabalham com pouco e fazem muito, tá? Eu não digo de jogadores, mas eu digo de dinheiro. Tem pouca mídia, né? Porque a mídia é mais concentrada no Sudeste, mas mesmo assim consegue formar equipes vencedoras, né? Como a do Atlético Paranaense, que já chegou na final da Libertadores, já o Fortaleza chegou agora numa final sul-americana, o primeiro time nordestino a chegar numa final sul-americana, mas o Atlético Paranaense vai jogar em casa e é muito difícil vencer lá, né? Todo mundo sofre lá e será a derrota do Fortaleza. Então 1-0 para o Atlético Paranaense, né? Flamengo e Palmeiras. Esse é um jogo aqui que pode, querendo ou não, definir quem vai disputar mesmo, quem vai dar adeus ao Campeonato Brasileiro. Apesar do Flamengo estar jogando em casa, né, o Palmeiras será muito forte, né? E esse jogo aqui não tem outra forma de eu falar do que ser um empate, ser 1-1 esse jogo aqui. Mesmo com o Abel Ferreira fazendo o pacto dele, eu não vejo o
Flamengo vencendo e nem o Palmeiras vencendo esse jogo aqui. Para mim, 1-0, 1-1, né, nesse resultado. O outro jogo, né, que irá acontecer é entre Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians, lá na Neoquímica Arena, né? E será um jogo que, assim, eu não sei nem o que dizer, né? Porque o Corinthians tem me deixado tão descrente, que às vezes eu vejo o Corinthians na segunda divisão, né? Eu analiso, às vezes eu vejo o Corinthians na segunda divisão. Mas, como eu vou dar um ponto de confiança do Corinthians e o Atlético Mineiro também está ali ganhando alguns jogos, perdendo outros, eu vou dar uma vitória do Corinthians. Vai ser surpreendente, mas eu vou dar uma vitória do Corinthians em cima do Atlético Mineiro, tá? Goiás e Santos, né? E esse jogo aqui é importantíssimo para a equipe do Goiás. O Goiás precisa vencer. O Goiás estaria jogando em casa, na Serrinha lotada. E por isso eu boto 1-0 para a equipe do Goiás. Tá? Bahia e Cuiabá, né? Bahia e Cuiabá seria um outro jogo muito importante, né? Um outro jogo de muita briga. Acho que todos os jogos agora são para briga e briga no Campeonato Brasileiro. E eu acredito lá na Arena Fonte Nova o Bahia consiga vencer, o Bahia de Rogério Ceni consiga vencer a equipe do Cuiabá por 1-0, né? E consegue cada vez mais se livrar da segunda divisão. Esse jogo aqui, eu acredito muito no Botafogo, acredito que o Botafogo consiga vencer a equipe do Grêmio. Infelizmente, defensivamente, é muito, não jogadores, mas a formação é muito ruim. A formação, a estratégia de defesa do Grêmio é muito ruim. E isso ajudará o Botafogo. Botafogo que, ao meu ver, com seus contra-ataques, né, principalmente com o Júnior Santos, vai ganhar muito campo. Então, assim, ainda mais jogando no Rio de Janeiro, apesar que não vai ser no tapetinho, vai ser em São Januário, mesmo assim, acredito na vitória do Botafogo por 1-0 em cima da equipe do Grêmio de Renato Gaúcho. E assim a gente fecha a 37ª rodada, né? Vou dar uma corridinha aqui. Próximo jogo da 34ª rodada, temos um Fla-Flu, né? Fla-Flu lá no Maracanã. Então, o Fluminense dessa vez não leva, tá? Flamengo de Tite vai vencer de 1-0. Então, não tenho nem o que dizer sobre esse jogo, porque eu vejo o Flamengo muito favorito, né? Porque acho que o interesse da equipe do Fluminense estaria muito baixa, principalmente numa vitória de Libertadores, né? Curitiba e Cruzeiro. Curitiba jogando em casa, ele pode surpreender muito, né? O Cruzeiro nesse momento já estaria bem mais tranquilo. O Curitiba quer vencer. O Curitiba está jogando bem e por isso acredito na vitória do Curitiba em cima do Cruzeiro, principalmente jogando em casa. Então, Curitiba 1-0 na equipe do Cruzeiro, né? Palmeiras Internacional. Esse é um outro jogo que assim eu não preciso nem falar muito. Palmeiras jogando em casa, né? Mesmo na Arena Barueri, vai pegar o Internacional que oscila demais. O Internacional que deixa a desejar, como foi nessa última rodada. Então, 1-0 para o Palmeiras e fecha a conta. Esse jogo aqui é muito difícil o Botafogo vencer. É muito difícil o Botafogo voltar com um ponto de lá do Nabi Abichedi. Então, uma vitória do Red Bull aqui, para mim, está clara. Então, o Botafogo perde, né, e vê o Red Bull se aproximar. Como aqui também o jogo do Vasco versus América, São Januário, apesar da pressão, né, o Vasco consegue vencer de 1-0 e
Ao meu ver, nesse momento aí, o América já desistiu, porque já estaria rebaixado também. Então, é 1-0 a vitória do Vasco, né? Que volta a vencer depois de algumas rodadas sem nenhuma vitória. Grêmio Corinthians, né? Vai ser um jogo interessante, né? Lá na Arena do Grêmio. Como eu disse, a defensiva do Grêmio, a defesa do Grêmio, a forma que se defende, é muito diferente do que eu vejo, fraca, ao meu ver. Eu acredito numa vitória do Corinthians, mesmo jogando lá no Rio Grande do Sul, né? E o Corinthians, com isso, praticamente se livra do rebaixamento, né? Outro jogo é o Sansão, né? Santos versus a equipe do São Paulo, né? E esse é um jogo na Vila Belmiro que o Santos precisa vencer muito e o São Paulo vai fazer de tudo para o Santos não vencer, né? E o Santos é uma equipe bem complicada, né? É uma equipe que, mesmo quando joga bem, não mostra aquilo que pode fazer, tirando exceto o jogo contra a equipe do Vasco, onde foi superior praticamente toda a partida, né? E fez um 4-1, mas dessa vez vai ser 1-1, tá? O Santos não vai ter do empate com o São Paulo. O Atlético Mineiro versus Goiás, né? Desculpa. O Atlético Mineiro versus Goiás, eu vejo uma vitória tranquila do Atlético Mineiro dentro de casa na Arena MRV, né? O Atlético Mineiro disputando ainda ali para subir para a zona de Libertadores, consegue vencer com tranquilidade a equipe do Goiás. Bahia versus Atlético Paranaense, não vejo uma vitória do Bahia, tá? Mesmo jogando em casa na Fonte Nova, o Atlético Paranaense está disputando ali, tentando chegar na Libertadores. Então, mesmo fora de casa, mesmo o Bahia melhorando, eu vejo uma vitória do Atlético Paranaense em cima da equipe do Bahia, lá na Bahia. O Cuiabá versus Fortaleza, tá? Não vejo uma vitória do Cuiabá. O Fortaleza está muito mais forte, Fortaleza é mais forte, Fortaleza tem jogadores que podem decidir e por isso mesmo jogando fora, mesmo jogando na Arena Pantanal, acredito na vitória do Fortaleza, né, por 1-0, porque ainda sonha em jogar Libertadores. Na 35ª rodada, aqui, eu não vou ser curto e grosso também, claramente é a vitória do Fluminense em cima da equipe do Coritiba, né? Coritiba ainda disputando, né, ali a zona de rebaixamento, mas acredito que no Maracanã o Fluminense leva. Esse jogo aqui é interessante porque é um time tentando ser campeão e outro time tentando fugir desesperadamente da zona de rebaixamento. Mas o Botafogo jogará em casa, jogará no Newton Santos, né? E não vejo outra coisa senão a vitória do Botafogo em cima do Santos por 1-0. São Paulo e Cuiabá, né? São Paulo e Cuiabá é um jogo interessante, mas não vão sair do empate, né? 1-1 esse jogo aqui vai terminar, não vai ajudar ninguém, tá? Corinthians e Bahia, né? Será um jogo, aqueles jogos ali de 6 pontos, né? E por isso acho que nenhum dos dois vão sair favorecidos, né? Então também vai ser um empate, mesmo jogando lá na arena do Corinthians, lá no Neoquímica, né? Goiás e Cruzeiro, né? É um jogo que o Cruzeiro já está tranquilo, já está pensando em 2024. Eu acredito que o Goiás consiga, na sua casa, né, com a força dessa torcida, vencer a equipe do Cruzeiro, né? Internacional e Red Bull Bragantino. Internacional, ele é uma equipe que oscila, vai muito bem em alguns jogos, vai muito mal em outros. E por isso mesmo, eu acho que, mesmo jogando em casa, não consegue vencer. Eu não vou colocar derrota, mas eu poderia colocar derrota e botar
o Red Bull. Eu vou fazer isso até. Vou botar o Red Bull vencendo esse jogo, tá? A Red Bull vence a equipe do Internacional dentro de casa, porque a Red Bull tem uma melhor equipe, está disputando ainda para ser campeão, está na correria, e eu acredito que isso possa acontecer, tá? Fortaleza e Palmeiras é um jogo que assim, dúvidas me pairam lá, porque o Palmeiras ainda pode chegar no líder, pode disputar muita coisa, né? 35ª rodada. Mas mesmo assim, eu acredito que pelo que eu já vi do Palmeiras esse ano, o empate acho que é o mais correto com o Fortaleza. Né? Fortaleza também mostrou que é uma equipe muito forte, principalmente dentro da sua casa. Né? Atlético Mineiro e Grêmio. Né? Atlético Mineiro é uma equipe muito tranquila na sua casa, desde quando estreou. Deu muito pouco, né? Deu pouquíssimas chances para o adversário. E lá na Arena MRV, acredito na vitória do Atlético Mineiro, da equipe do Filipão, né? Felipe Scolari, botando aí mais uma vitória e mais uma chance, praticamente se sagrando, né, na pré-Libertadores, no mínimo, ali nesse ano. Atlético Paranaense e Vasco, Atlético Paranaense tendo que vencer, o Vasco louco para vencer, né? Vai ser um jogo que vai ser na Arena da Baixada, e com isso eu não vejo outro resultado que não a vitória da equipe do Atlético Paranaense, tá? Então, são jogos muito difíceis para o Vasco, tá? O Vasco está se complicando, o Vasco tem outros jogos aí que não tô vendo assim como escapar, infelizmente. Mas vamos lá. América Mineiro e Flamengo, não preciso nem falar. América Mineiro provavelmente já estaria rebaixado nesse momento. Então o Flamengo vence, o Flamengo volta ao G4, vai para a terceira posição, tomando o lugar do Palmeiras. 36ª rodada, né, será entre a Flamengo e Atlético Mineiro, né? Flamengo no Maracanã, Atlético Mineiro e Flamengo tem uma rivalidade, mas acredito que o Tite consiga uma vitória em cima da equipe do Atlético Mineiro, tá? Não consigo ver outro resultado aí. Vasco e Corinthians. O Vasco e Corinthians é um jogo que o Vasco precisa vencer de todas as formas possíveis. Tem que fazer de tudo. Verratti tem que fazer gol. O Corinthians não estaria disputando nada. E por isso mesmo eu botaria a vitória do Vasco em São Januário em cima do Corinthians, tá? Palmeiras e América, eu não preciso nem falar, porque o América nesse momento já estaria rebaixado, né? E o Palmeiras na sua casa é muito forte, então é a vitória tranquila do Palmeiras. Né? Santos e Fluminense é um jogo difícil, mas esse jogo, o Fluminense estaria na minha dúvida, né? E por isso, por eu até acreditar que o Fluminense vai vencer a Libertadores, eu vou botar a vitória do Santos, porque o Fluminense já não estaria ligando para muita coisa nesse Brasileirão. Né? Red Bull Bragantino e a equipe do Fortaleza, né? Red Bull jogando em casa contra a equipe Fortaleza é vitória tranquila, quase tranquila, da equipe do Pedro Caixinha, né? Se aproximando cada vez mais do líder do campeonato. Grêmio versus Goiás. Grêmio jogando em casa. Grêmio olhando para a Libertadores. Goiás vendo a distância entre Santos e ele sumir. Então, eu acredito na vitória do Grêmio, mesmo assim, bate o Goiás dentro de casa e volta a ter chance de ficar no G6 e se classificar para a Libertadores. Cruzeiro e Atlético Paranaense,
né? O Cruzeiro já estaria ali bem mais tranquilo, então o Atlético Paranaense, tendo que vencer, venceria a partida mesmo jogando lá no Mineirão, né? Da 36ª rodada. Coritiba, nesse momento, ele já estaria rebaixado, tá? Já não teria muitas chances. E o Botafogo tinha que vencer de qualquer forma, tinha que vencer, mesmo jogando no Couto Pereira, onde o Botafogo até tem ganha com regularidade lá, tá? Não é um dos estádios mais complicados que o Botafogo joga fora, ainda mais que a torcida do Coritiba e do Botafogo são amigos. Acredito muito na vitória do Botafogo lá no Paraná, lá no Couto Pereira. Cuiabá versus Internacional, tá? Cuiabá versus Internacional tendo que vencer, né? Jogando lá em Cuiabá. Cuiabá, eu acredito que ainda consiga pelo menos arrancar um empate, tá? Desse jogo. Então, um para o Cuiabá, um para o Internacional. Internacional tem que abrir o olho, senão pode parar na zona de rebaixamento. Essa partida entre Flamengo e Cuiabá, né? Eu vejo também uma vitória do Maracanã do Flamengo por 1-0. Cuiabá é uma equipe abaixo do Flamengo, e também já estaria tranquila nesse Brasileirão. Não teria muito o que fazer. Palmeiras e Fluminense, Palmeiras muito forte, Fluminense já não estaria muito aí pro Brasileirão mesmo. É uma vitória tranquila do Palmeiras dentro da sua casa. Mesma coisa que acontece com o Red Bull Bragantino, né, que venceria a equipe do Coritiba sem nenhum problema, né? Outra partida muito importante é entre a equipe do Grêmio versus Vasco da Gama. O Vasco precisa vencer e o Grêmio precisaria vencer também. Fora de casa, o Vasco precisa vencer. É um jogo que, assim, é desesperador para as duas equipes, né? Um fora da Libertadores, o outro dentro da zona de rebaixamento. Mas mesmo assim, eu acredito na vitória do Grêmio, na arena do Grêmio, por 1-0. E isso acarretaria no rebaixamento da equipe do Vasco da Gama, porque faltaria apenas uma rodada e o Vasco já não teria chance de conseguir alguma coisa. Que também poderia também acarretar no rebaixamento do Goiás, já que Fortaleza venceria a equipe do Goiás lá no Castelão e assim decretaria o rebaixamento de Goiás, Vasco, Coritiba e América Mineiro, não tendo chance nenhuma dessas 4 equipes escaparem e iriam disputar a segunda divisão. Lembrando que lá em cima ainda está tudo de disputa, tá? E com isso, né, a partida contra o Cruzeiro, né, vou até deixar esse para o final, tá? Vamos falar Corinthians e Internacional. Acredita no empate em 1-1 entre as duas equipes lá na Arena. Corinthians lá na Neoquímica. Atlético Mineiro e São Paulo, acredito muito com todo o aspecto que eu já falei aqui do Atlético Mineiro, vence São Paulo. São Paulo já está na Libertadores, São Paulo está tranquilo no Brasileiro, então já deve ter dado descanso para os jogadores, né? Atlético Paranaense e Santos, né? Mesmo jogando, o Santos jogando lá, mesmo não estaria sabendo de como está o resultado dos outros, e precisando vencer, ficará no empate em 1-1. Bahia venceria a equipe do América, a América já rebaixado, não tinha nem o que fazer. Esse jogo aqui entre Cruzeiro e Botafogo definiria o campeonato, aparentemente definiria o campeonato brasileiro, né? E faria o Botafogo campeão de 2020
33, né, com 76 pontos, né, 5 pontos à frente do Bragantino, e aí sim, fechando, o Botafogo disputou ali, fez desde a terceira rodada, e sim, a torcida do Botafogo poderia gritar que era tricampeão, mas só lá na 37ª rodada. Então, ao meu ver, a torcida do Botafogo iria sofrer até a 37ª rodada, mas poderia comemorar e ser campeão dentro da sua casa, dentro do Newton Santos, né? E é isso que acho que todo torcedor do Glorioso quer. Vamos lá para a 38ª rodada, né? Onde já estaria praticamente tudo decidido, né? Teria ali uma disputa do Grêmio contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Já que se o Atlético Paranaense perde para o Cuiabá, que eu não acredito, iria ser ultrapassada com a vitória do Grêmio em cima do Fluminense, que eu também não acredito que iria acontecer. Então, né, estaria definido. Mas vamos lá, vamos terminar essa rodada, né? Fluminense e Grêmio, acredito no empate 1-1, né, deixando assim o Grêmio fora da zona de Libertadores. São Paulo e Flamengo, eu acredito até numa vitória do Flamengo nesse jogo. Goiás e América, acredito na vitória do Goiás mesmo, já rebaixado, né, infelizmente na segunda divisão. Internacional e Botafogo, se acontecer o que aconteceu, a vitória confirmando o campeonato, eu acredito que o Botafogo não estaria nem aí para esse jogo, tá? E por isso eu botaria até uma vitória do Internacional, né? Porque o Botafogo já estaria comemorando, esqueceria de como era jogar o Campeonato Brasileiro. A Bahia versus o Atlético Mineiro, assim, o Atlético Mineiro de Bahia, eu vejo um empate 1-1, não tem jeito, tá? Cuiabá versus a equipe do Atlético Paranaense, eu viria um empate, eu viria até a vitória do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense precisaria vencer, né? Vai virar a vitória do Atlético Paranaense em cima da equipe do Cuiabá. O Cuiabá já não estaria disputando nada, já estaria na primeira divisão, né? Coritiba e Corinthians, não vejo a vitória do Coritiba, então eu vejo uma vitória do Corinthians, né? Coritiba já também na segunda divisão, ali o Corinthians só querendo pontuar mais uma, né? Cruzeiro e Palmeiras, eu também viria uma vitória do Palmeiras, tá? Pelo mesmo motivo do Cruzeiro do Coritiba, né? O Cruzeiro também já estaria tranquilo, suave, não teria ninguém para disputar. De Santos versus Fortaleza, eu vejo um jogo também mais tranquilo, mas com o Santos jogando em casa, Santos ainda querendo dar uma resposta à equipe a torcida, né, do Santos venceria essa partida. E o Vasco versus Red Bull Bragantino seria um jogo melancólico, já com o Vasco rebaixado, né? Seria um jogo esvaziado, e por isso mesmo já acredito na vitória do Red Bull Bragantino, né? E assim ficaria o final do Campeonato Brasileiro, com de baixo para cima, do último para o primeiro. Seria entre os 4 rebaixados: América de Minas em 20º, Coritiba em 19º, Vasco em 18º, Goiás em 17º, e seriam rebaixados para a Série B de 2024. Do 16º seria o Cruzeiro, 15º Santos, 14º Cuiabá, 13º São Paulo, 12º Bahia, 11º Internacional. O 10º ficaria o Corinthians, tá? 9º colocado Fluminense, o 8º colocado Fortaleza, 7º colocado Grêmio. No G6, abrindo o G6,
a equipe do Atlético Mineiro, quinto colocado Atlético Paranaense, essas duas jogariam as fases preliminares da Libertadores, e o G4 seria Palmeiras em quarto colocado, o Flamengo em terceiro, o vice seria o Red Bull Bragantino, e depois de 28 anos, no que eu fiz aqui, com 76 pontos, lembrando que o número mágico é 75, Botafogo se sagraria o campeão do Campeonato Brasileiro. Acredito até que de derrotas a mais para alguns, em vez de até tirei, né? Mas vamos ver o que pode acontecer. Mas, mas o que pode acontecer seria isso de de de, de mudar um pouco ali, mas eu acredito que no final foi bem justo no que eu pensei, no que eu fiz, né? Então é isso, pessoal, tá? Foi uma live um pouco longa comigo, sozinho, né? Mas mostrando daí que o campeão seria o Botafogo. Infelizmente, Goiás, Vasco, América e Curitiba iriam jogar a Série B ano que vem. Deixa nos comentários, deixa o like também sobre isso, né? O que vocês acham? Vocês mudariam alguma coisa? Acho que está tudo certo, né? Acha que eu fui lunático? Pode deixar nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Então até a próxima, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal. Fui.